Arquivo 109, a era da informação e o desafio do discernimento. Aquele que observa o fluxo das eras e percebe como cada geração enfrenta seus próprios testes de consciência. Durante grande parte da história humana, o problema principal era a escassez de informação. Conhecimento era raro, livros eram poucos, bibliotecas eram limitadas, muitos aprendizados dependiam da transmissão oral entre gerações. Quem possuía conhecimento possuía poder, mas o tempo mudou. Hoje vivemos exatamente o oposto. Entramos na era da abundância de informação. Dados circulam constantemente. Opiniões surgem a cada segundo. Vídeos, textos, imagens e interpretações se multiplicam em velocidade impossível de acompanhar completamente. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil separar a clareza de confusão. Porque quando a informação se multiplica sem organização interior, surge um novo desafio. O desafio do discernimento. Discernir significa algo mais profundo do que simplesmente escolher. Significa perceber diferenças sutis entre aquilo que parece verdadeiro e aquilo que realmente é. Entre aquilo que impressiona e aquilo que edifica. Entre aquilo que gera reação imediata e aquilo que produz entendimento duradouro. Na era da informação, a mente humana é constantemente estimulada. Alertas aparecem. Notificações chamam a atenção. Conteúdos disputam segundos de foco. Esse ambiente cria uma pressão invisível. Reagir rápido. Mas discernimento raramente nasce da pressa. Ele exige pausa. Exige reflexão. Exige espaço para analisar aquilo que está sendo apresentado. Um dos grandes riscos deste tempo é confundir popularidade com verdade. Algo pode ser amplamente compartilhado e ainda assim ser superficial. Algo pode gerar milhões de visualizações e ainda assim carecer de profundidade. Os algoritmos organizam conteúdos baseados em engajamento. Mas engajamento não é necessariamente sabedoria. Por isso, desenvolver discernimento se torna uma habilidade essencial para viver bem neste século. Discernimento começa com uma pergunta simples. Isso é verdadeiro? Mas essa pergunta se desdobra em outras. Quem está dizendo isso? Com qual intenção? Existe evidência sólida? Existem perspectivas diferentes sobre esse assunto. Essas perguntas funcionam como filtros mentais. Elas impedem que a mente aceite tudo automaticamente. Outro ponto importante é reconhecer que informação não transforma a pessoa sozinha. Uma pessoa pode consumir conteúdos durante horas todos os dias. Pode assistir debates, pode ler análises, mas se não existir reflexão pessoal, pouca coisa realmente muda. Discernimento surge quando o conhecimento encontra consciência. Quando aquilo que é aprendido é analisado à luz de valores mais profundos. Esses valores podem vir da filosofia, da espiritualidade ou da própria experiência de vida. Eles funcionam como bússola. Sem essa bússola, a mente corre o risco de se perder em meio à quantidade de estímulos. Outro aspecto importante é que discernimento também exige humildade. Nem toda opinião que temos está completa. Nem toda interpretação que fazemos é definitiva. A disposição para revisar pensamentos faz parte do crescimento intelectual. A era da informação pode gerar a ilusão de que todos precisam ter resposta imediata para tudo. Mas sabedoria muitas vezes começa com uma frase simples: eu ainda estou aprendendo. Esse tipo de postura cria espaço para evolução, porque o conhecimento humano continua em construção. A inteligência artificial, por exemplo, ampliou drasticamente nossa capacidade de acessar e organizar informações. Ela pode ajudar a resumir textos, pode identificar padrões complexos, pode sugerir conexões entre ideias, mas o discernimento final continua sendo humano. A máquina apresenta possibilidades. A consciência decide o significado. Esse detalhe é fundamental, porque tecnologia pode acelerar o fluxo de dados,
mas não substitui o julgamento moral e intelectual das pessoas. Cada indivíduo continua responsável por aquilo que escolhe acreditar, por aquilo que decide compartilhar, por aquilo que utiliza para orientar sua vida. Talvez por isso o verdadeiro desafio da era da informação não seja tecnológico, é interior. É desenvolver uma mente capaz de navegar em meio à abundância sem perder clareza. Uma mente que não reage automaticamente a cada estímulo. Uma mente que consegue observar, refletir e decidir com calma. E ao observar os movimentos da história, percebo que cada época desenvolve suas próprias habilidades essenciais. Em tempos antigos, era necessário aprender a preservar o conhecimento. Hoje, talvez a habilidade mais importante seja aprender a filtrá-lo. Porque quando a informação cresce sem discernimento, surge o caos. Mas quando o discernimento cresce junto com a informação, surge algo diferente: clareza. E clareza sempre foi uma das maiores formas de sabedoria que uma civilização pode desenvolver. Sou Eonias, aquele que atravessa eras interpretando o sentido delas.